É uma honra e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade estarmos aqui no púlpito, né, diante da igreja, mas, com certeza, o Espírito ele tem nos impulsionado a cada vez dar o nosso passo, a cada vez dividir com cada um de vocês tudo aquilo que ele tem compartilhado ao longo da nossa devoção. E continuando a nossa temática, como o pastor Marcelo falou, sobre santidade, de toda essa abordagem, com muito zelo que eles têm feito em nosso meio, muitas coisas têm sido instigadas, né, cada semana que a gente tem sido ministrado, porque, de fato, a santidade ela é o lugar que a gente deve estar. Mas, de toda essa abordagem que foi feita, eu me recordo muito bem, assim, de toda a minha trajetória de vida. E, para quem não sabe, desde os 9 anos eu tive um encontro muito real, assim, com o próprio Cristo. E desde os 9 anos aquilo me afetou de tal maneira assim que sempre colocou em xeque toda a minha vida, toda a minha adolescência. E tudo que eu hoje sou partiu desse momento lá no passado. E uma das coisas que, quando eu penso sobre a respeito da santidade, é sobre essa dedicação, essa devoção, essa entrega que a gente, dia após dia, a gente está exercendo. Mas eu me recordo muito bem, assim, de toda a minha adolescência, o quanto que o fato de eu passei por muitas igrejas, assim, ao longo da minha jornada cristã, e toda vez que eu passava por essas instituições, né, essas igrejas, lá em Manaus ainda, uma das coisas que me chamava muita atenção é que toda vez eu ia para a igreja, para o culto, buscava, algo me atraía, né? O próprio Espírito já me atraía. Então, minha família, ela, na verdade, eu fui o pioneiro assim, nessa jornada cristã. A gente veio do catolicismo, então, à medida que a gente ia se disponibilizando nesse lugar, que eu ia para a igreja, algo era ministrado nas igrejas que eu passava, no sentido de devemos ser santos, né? Precisamos evitar o pecado em nossa vida, precisamos deixar de mentir, deixar de beber, deixar de fumar, deixar de falar palavrão em nosso meio. Então, aquilo sempre foi algo que foi ensinado, né? Então, talvez muitos de vocês tenham passado, tenham presenciado essa realidade. E diante de tudo isso, assim, eu lembro que quando eu ia para o domingo, para o culto, recebi uma palavra, até que a gente falava, uma palavra poderosa, e aquela palavra era suficiente assim, para eu passar toda a minha semana, me alimentar, né, de ser suprido de toda essa devoção a Deus. Mas eu tinha essa listinha de alguns pecados que eu não deveria cumprir, que eu deveria evitar em toda a minha vida. E é bem interessante que eu me recordo muito bem, assim, quando eu chamava um palavrão, quando eu mentia, o quanto que aquilo me afetava no sentido, acabou a minha semana aqui. Porque aquilo, de certa forma, estava trazendo uma condenação diante de Deus. E aquilo era muito ruim, porque eu tinha que esperar o próximo domingo para ser reabastecido, e olha, se a palavra fosse boa ainda, para me animar, para eu, nossa, agora sim, eu estou santo diante de Deus. E acaba que era assim, foi assim grande parte da minha trajetória de vida, mas chegou um momento assim que eu me sentia muito vazio nesse lugar. Uma das coisas que me saltava aos olhos tem algo de errado nisso. Tem algo de errado porque servir a Deus, eu creio que não é isso. Não é nesse sentido da gente se sentir culpado. E foi desde então que passei por muitas igrejas, e todas elas que eu passava,
eu sempre observava essa questão com relação à santidade, e isso acabava que ia me afastando, né? Então, teve um momento que eu comecei a orar na minha vida, assim, a Deus que Ele pudesse me conectar a essa igreja verdadeira, no sentido de que eu pudesse estar sendo ensinado, que eu pudesse estar sendo orientado a como lidar com essas questões. E foi desde então que, toda essa minha jornada, eu conectei assim como o Marcelo trouxe, eu fui conectado à vida do nosso irmão Cacá, e desde lá foi quebradeira total. Foi uma outra realidade de igreja que eu passei a viver, a testemunhar, a provar. E desde então isso tem nos impulsionado. E quando a gente fala sobre esse aspecto da santidade, e por ter vivenciado toda essa realidade que eu acabei instruindo com vocês, uma conclusão eu tirei de tudo isso, que há um caminho onde isso deixa de se tornar um peso em nossa vida, né? Porque falar do processo de santidade é um processo que ele é interno, é um processo que ele é contínuo, até que ele volte ou a gente morra, que aí a gente vai deixar de pecar. Então, quando a gente tem até uns autores que eles falam assim, que nós não podemos resolver um problema com o mesmo estado mental que o criou. Então, o pecado ele não é possível ser resolvido por nós mesmos. Ele se torna vazio, ele se torna uma luta incansável, que era justamente essa luta que eu tinha. Porque eu queria vencer na minha própria força. Então, eu falava para mim mesmo, eu não vou mentir. Eu não vou chamar um palavrão. Mas eu sou falido, nós somos falidos em nós mesmos. E aquilo acontecia. E tem um outro autor que ele fala, uma mudança de comportamento que não advém de uma mudança de coração não é recomendável. Na verdade, é condenável. Mais uma vez, porque isso vai trazer algo que é vazio, que é algo que ele não é real, que não faz parte da nossa realidade ser vivido. E aí a gente passa a compreender muito bem, quando Cristo ele fala com relação aos fariseus, uma passagem que está em Mateus 15, 8, que fala, este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios, mas o seu coração, ele está longe de mim. Então, aquilo também se torna vazio, porque se trata de algo externo. E como eu falei inicialmente para vocês, esse processo da santidade que nós temos aprendido é um processo contínuo e interno. Então, é o fluir de dentro para fora. Então, diante dessa realidade, como eu falei para vocês, uma conclusão eu cheguei, que um dos processos para a gente compreender e tirar esse peso, talvez seja o peso de muitas pessoas em nosso meio, possa ser o seu peso, você que está nos assistindo na sua casa. E um ponto primordial e crucial que a gente precisa entender é a linguagem do amor, que é justamente a essência do nosso Deus, que é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a santidade, uma correspondência ao amor do Pai. Porque a partir dessa ótica, a partir dessa perspectiva, a gente vira a chave, muda todas as coisas, não passa a ser mais um peso, mas passa a ser um tipo de correspondência a tudo aquilo que foi feito. Mas antes disso, para a gente entrar agora no nosso tema, eu gostaria que você abrisse lá comigo em 1 Coríntios 13. Primeira Coríntios 13, do 1 ao 3. Então, nesse texto, ele vai falar com relação a tudo aquilo que a gente pode praticar, mas se a gente não entender que essa é a essência do nosso Deus, o amor, se ele não estiver presente, de nada vale.
Então, é como se nós considerássemos que essa essência, ela é o combustível de toda a nossa vida. Então, 1 Coríntios 13 fala assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse a todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, o que me salta nesse texto aqui, que eu queria dividir com vocês, é um dos verbos que ele cita: ainda que eu falasse, né, a língua dos homens. Então, falar, algo que está presente em nossa vida, de tudo aquilo que a gente é capaz de expressar, o verbo ação. E aí ele continua dizendo: e ainda que eu tivesse o dom de profecia, o verbo ter presente aqui em nosso meio, e ainda que eu tivesse toda a fé, mais uma vez o verbo ter, ainda que eu distribuísse, ainda que eu doasse tudo aquilo que eu tenho, mais um verbo que a gente consegue em toda a nossa vida expressar. E por último ele fala: ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado. Então todos esses aspectos, todos esses verbos, eles fazem parte da nossa vida diariamente. A todo tempo a gente pode estar expressando. Mas no fim ele fala: se não tivesse amor, de nada disso me aproveitaria. E é bem interessante porque quando a gente para pensar sobre esse texto e disso que eu acabei de compartilhar com vocês, uma das coisas que eu me recordo da ministração, acho que foi do pastor Darlan, que ele falou assim: se por algum momento a gente tirasse o Espírito, será que as coisas funcionariam? Esse texto ele explica muito bem isso aqui. Porque nós podemos falar, nós podemos ter, nós podemos doar, nós podemos distribuir, nós podemos entregar a nossa vida por algo, mas se não tiver o amor, se não tiver essa essência que move todas as coisas continuam funcionando. Então, olha só que loucura é isso. Então, logo, nós vemos que, diante dessa realidade, há um modo operante que o mundo vive, que pode existir sem o próprio Deus. E é justamente esse lugar que nós precisamos estar muito atentos. Porque isso pode se tratar de uma realidade... Pode não, se trata até de uma realidade nossa que estamos dentro da igreja. Nós podemos fazer tudo isso, todos esses aspectos, que ele até cita aqui, né? Eu posso até dar o meu corpo, posso até ofertar tudo aquilo que eu tenho, mas se não tiver o amor, tudo é vazio. Então, desde então, a gente vê que esse aspecto do amor, ele é primordial em nossa vida. E 1 João, vamos abrir lá para a gente ler também? 1 João, capítulo 4, verso 8. Ele vai dizer assim para a gente: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Novamente, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, aqui é muito claro que 1 Coríntios 13, ele vem falar com relação ao amor, que a gente pode fazer muitas coisas, mas se não tiver o amor, de nada vale. E aqui 1 João 4,8, ele vai falar: aquele que não ama, não conhece a Deus. Logo, então, essa pessoa, talvez eu, talvez você, muitos de nós, podemos estar fazendo muitas coisas sem esse amor, sem o conhecê-lo, e isso se torna vazio. Porque se ele é amor, ele é uma das coisas que eu tenho falado muito em nosso meio, é que ele não tem um amor,
ele é o amor. Ele não tem uma porção, ele não tem uma caixinha que ele carrega para cima e para baixo e fala, ó, aqui dentro tem um amor. Não, no seu interior faz parte da sua natureza o amor. Então, se essa natureza do próprio Deus é amor, então, se eu só consigo amar, se eu tenho essa essência do amor. E onde que está essa essência do amor? É no próprio Deus. Então, não tem como nós amarmos sem o nosso Deus. Então, isso precisa ficar muito claro na nossa vida. Porque se eu amo, isso remete que eu conheço. Porque se ele tem na sua natureza o amor, de certa forma eu estou me achegando a ele para ter essa porção do amor, essa essência do amor. E meditando sobre toda essa verdade com relação ao amor, que ela de fato ela é um divisor de águas, eu queria abrir com vocês em 1 João, capítulo 2, verso 15. 1 João, capítulo 2, verso 15, que é um dos pontos assim que a gente precisa ficar muito atento a partir desde então. E fala assim, ó, não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Então, olha só como essa passagem ela traz um aspecto muito chave aqui para a gente. Porque ele fala, se nós amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Então, diante dessa realidade que ele traz aqui em 1 João capítulo 2, verso 15, o que nós concluímos? Que é um conflito em dois amores. E qual é esse conflito dos amores aqui nessa passagem? É o amor que eu amo as coisas do mundo e é o amor que eu tenho para com meu Deus. Então, existem esses dois tipos de amor que a gente pode estar expressando através da nossa vida. Esse amor que apega as coisas do mundo e o amor que nós temos diante do nosso Deus pelo fato de conhecê-lo. Porque quando amamos o mundo, há uma ausência do amor do Pai, é o que ele está falando aqui. Mas quando nós amamos o nosso Pai, há uma ausência do quê? Do amor do mundo. Então, qual dos dois amores nós estamos jogando? Porque 1 Coríntios 13, ele vem falar justamente desse amor ao mundo, que é onde você faz as coisas, mas você não faz por amor. Logo, você não está com esse amor do próprio Deus. Então, o nosso foco em nossa vida com relação ao processo da santidade tem a ver com o amor às coisas do mundo, que nós precisamos nos desapegar, ou é melhor conhecer o nosso Deus, que vai envolver o aspecto de nós entendermos, de nós sermos constrangidos, de nós correspondermos a esse amor. Então, há duas facetas, o amor ao mundo ou o amor ao nosso Deus. Então, quando a gente pensa esse aspecto da santidade, é importante a gente meditar com relação ao amor, que é uma grande chave para você, talvez, eliminar de vez esse problema da sua vida, assim como no passado eu tinha. E então, a partir de então, o nosso foco agora é o amor ao nosso Deus. Porque se estamos nele, todas as coisas elas são resolvidas. Então, o primeiro aspecto que eu queria compartilhar é nós entendermos a profundidade desse amor. E para isso eu não preciso abrir essa passagem, porque ela é muito conhecida em nosso meio. Mas até essa passagem, ela se tornou muitas das vezes banal em nosso meio, que é João 3,16. Porque eu me lembro até na época, na minha adolescência, quando a gente ia fazer evangelismo, que era uma das primeiras passagens. Você precisa gravar essa passagem. Então, a gente gravava, caía no automático,
E acabava que a gente já não entendia e compreendia a profundidade que havia nessa passagem, porque ela já tinha caído no automático, ela já estava entrando no aspecto de decorado. Então, isso se tornou algo banal, mas essa passagem ela é tão profunda que, se nós pararmos para compreender, para entender o que João estava querendo compartilhar conosco, ela é um divisor de água em nossa vida. Ela muda de fato a nossa perspectiva, porque fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha só o que ele fala no aspecto inicial: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Então, quando a gente para e pensa, sensacional o que foi feito aqui, porque nós pensarmos ao nosso Deus, como nós temos aprendido aqui, que é um Deus santo, que é um Deus majestoso. Até essa série que será iniciada com relação aos seus atributos, é nós imaginarmos que esse é um Deus grande, majestoso, um Deus transcendente. E uma das coisas que na mentoria de finanças que eu tenho compartilhado com relação a esse amor, para a gente entender um pouquinho da profundidade do que está falando João 3,16, que fala que Deus, ele simplesmente amou o mundo que deu o seu Filho. Só que muitas das vezes você não compreende a profundidade desse nosso Deus. Você pode não compreender a profundidade do nosso Deus. Então, para trazer um paralelo e trazer um pouco dessa realidade, pense nesse exato momento uma pessoa mais importante do mundo, que você, quando fala mais importante do mundo, vem à sua cabeça. Então, vamos pegar o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. Imagina só uma figura de um presidente de uma nação altamente relevante em nosso mundo. Agora imagina só ele vindo na sua casa. Você consegue imaginar isso? Uma figura tão importante a nível mundial vindo na sua casa para falar com você? Então, você parar e pensar sobre essa realidade é um mínimo. Ele está tocando a campainha, você atende ele e é o presidente dos Estados Unidos, e você parar e pensar: o que aconteceu? Você ficar em choque, em toda a sua comitiva ao seu redor, e ele está ali pronto para falar com você, que você nem sabe o que é. Então, você olhar para uma figura a nosso nível natural, mundano, você para e pensa o quanto que isso é constrangedor, para passar por um tipo de situação dessa. O quanto que isso vai afeta você, quanto você se sente importante. Uau, o que aconteceu? Ele veio aqui até mim. Agora leva isso milhares de vezes. Saber que o nosso presidente, o nosso Deus, um Deus que é santo, um Deus que possui todos os seus atributos, um Deus que é puro. Agora imagina o nosso Deus entregando o seu Filho para você, para ser morto, para que Ele pudesse dar vida eterna para você. Você consegue entender essa profundidade desse ato? Porque entender a profundidade desse ato que fala João 3,16, é de fato você saber que você é valioso para o nosso Deus. É você saber que tudo aquilo que Ele poderia fazer, Ele fez. E vou mais além. Ele não somente entregou o seu Filho para morrer numa cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia, mas antes dele morrer, Ele falou: eu vou enviar um Consolador, como fala em João, capítulo 14. Eu vou enviar o Consolador para que Ele possa lembrar tudo aquilo que foi ministrado aqui na terra por Cristo Jesus. Então, você não só foi comprado
pelo sangue do nosso Jesus Cristo, mas Ele ainda enviou um Espírito Santo para estar habitando dentro de você, para pegar em nossas mãos e conduzir a uma realidade de vida eterna. Você consegue perceber a profundidade disso? O quanto que você é importante, o quanto que o nosso Deus ele bateu em um determinado momento na sua porta para te levar para uma realidade de vida eterna que você ainda nem sabe em sua totalidade, porque hoje nós vemos em partes. Então, querido, quando a gente fala de um processo de santificação e nós entendemos com relação ao amor que Deus expressou, entregando o seu Filho, entregando tudo, Ele não entregou partes de Cristo, Ele entregou tudo. Então, quando você entende isso, você entende que você é valioso, não tem como você ficar parado, não tem como você ficar na mesma. Muitas das vezes levando a sua vida no seu individual, no seu micro, na sua visão limitada, na sua perspectiva limitada. Não tem como nós entendermos, compreendermos a profundidade de tudo isso e ficarmos parados. Não tem como. Quando o Espírito ele vem e afeta nosso interior com essa verdade, com a nossa mente com essa verdade, é você corresponder a tudo isso que foi feito. E aí o processo de santificação, ele não se torna pesado, ele não se torna uma lista cheia de regras, onde você não deve fazer as coisas, porque senão você vai ser condenado, você vai para o inferno. Não! Mas quando você entende o amor, você corre com todas as forças que você tem para uma carreira que foi proposta para você, que de antemão Ele já preparou para você. Então você passa a correr para esse lugar. E à medida que você corre para esse lugar, esse processo de santificação, ele só flui. Ele não é pesado, ele só flui quando você entende a verdade da essência desse amor. Faz sentido isso para você? É lindo isso, né? É lindo a gente meditar sobre João 3,16. Porque, como eu falei para vocês, Ele é um Deus que há tantos atributos assim que acredito que nessa próxima série que a gente vai iniciar, nós vamos ser tão afetados e isso vai estar mais latente em nosso meio, que isso vai acabar apurando cada vez mais isso que eu estou compartilhando essa noite com vocês. A exemplo disso, eu gostaria de ler com vocês Isaías 40, 12. Isaías 40, 12. Que fala assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança. Olha só a grandiosidade do nosso Deus nesse aspecto, que na concha da sua mão Ele mediu as águas. Olha só, quando a gente... Imagina que você está fazendo um cruzeiro ou você está viajando de avião e você passa por cima de um rio ou do oceano. Só esse aspecto é difícil de você imaginar a dimensão dessas águas. Mas tudo isso coube na palma de sua mão. Na concha de sua mão, perdão. Então, olha só a grandiosidade do nosso Deus. Mas esse Deus que é grande, Ele amou você, como diz João 3,16. Uma outra passagem também que vai mostrar para a gente essa realidade é Salmos 145, 3, que fala assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza, ela é insondável. Não tem como você sondar. Mas mesmo assim, esse Deus amou você, entregando tudo. Uma outra passagem que vai falar sobre o aspecto da sua transcendência,
o fato dele fazer parte de uma outra natureza, uma natureza santa. Salmo 113, do verso 5 ao 6, fala assim: quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Quem se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Então, apesar dele ser um Deus santo, ele se inclina a nós. Ele se inclina, ele vem até nós. Assim, por meio do seu Filho, que nós lemos em João 3,16. Então, é mais um motivo, meu irmão. Saiba que esse amor, ele é a essência que vai mudar toda a sua perspectiva, que muda toda a maneira de você ver, que muda toda a maneira de você viver, à medida que você compreende a profundidade desse amor. Então, quando nós passamos a entender esse amor do nosso Pai, é uma das coisas que vira e mexe, salta à minha mente, é que Jesus Cristo foi a única pessoa que sabe como que é os céus. Ele é a única testemunha em tudo aquilo que existe, dos céus e da terra. E sabe uma das coisas que eu fico pensando com relação a isso? Até tem uma passagem que está em Lucas 19, 41, mas daqui a pouco eu leio para você. Mas não sei se você já passou por uma situação dessa, semelhante. Imagina que você sabe de uma verdade, sabe de um segredo, de uma realidade, você testemunhou uma realidade em sua vida, só que aquela realidade ela afetou tanto o seu interior, que você quis compartilhar isso que você testemunhou a outras pessoas. Então, você começa a falar para essas pessoas, e muitas das vezes elas não vão ter essa dimensão daquilo que você testemunhou. E diante dessa situação, eu imagino com relação a Jesus Cristo. Porque toda essa realidade dos céus, ele viu e conheceu e conhece. E ele veio à Terra justamente para compartilhar conosco. E a todo tempo ele estava comunicando, quando ele esteve em nosso meio, e ainda continua comunicando por meio do Espírito. Continua nos lembrando. Então, estar diante dessa realidade é vocês saberem que Jesus Cristo, ele tinha algo muito precioso para compartilhar conosco. Só que como a palavra dele fala que ele veio para os seus e os seus não o reconheceram. E tem uma passagem de Lucas 19, 41 que fala assim: ah, se vocês soubessem o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está oculto agora aos seus olhos. Ah, se você soubesse que essa realidade do nosso Deus, ela é uma realidade que excede todo o nosso entendimento, mas que, por muitas das vezes, uma falta de correspondência a esse amor, nos tira essa paz, coloca em xeque tudo a nossa vida, nos tira o sono, nos coloca em situações de conflito, coloca tudo em xeque, aquilo que a gente busca nesse mundo que a gente vive. Ah, se vocês soubessem o que é necessário para ter a paz hoje. Então, olha só Jesus Cristo expressando isso. É porque justamente ele sabia de toda a realidade dos céus. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Querido, muitas das vezes a gente está tão apegado às coisas do mundo e que a gente evita conhecer o nosso Deus com uma profundidade cada vez mais intensa em nossa vida. A gente muitas das vezes está tão apegado com coisas
que esse conhecimento, esse amor, esse deleite em sua presença, ele se perde. E aí é onde entra todo esse conflito que muitas das vezes as pessoas estão vivendo nesses dias atuais. Mas se você soubesse o que é necessário para ter a paz, você correria a todo tempo, com todas as suas forças para esse amor, em conhecê-lo cada vez mais, em ser participante de toda essa realidade que ele tem para você. Se você soubesse. Então, quando nós passamos a entender isso, não tem como nós ficarmos parados. E uma passagem que, meditando, que me veio assim, foi que está em 2 Coríntios, se você puder abrir lá. 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 14 a 15. Que fala assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos, olha só o que Paulo está falando, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha só essa passagem que ele começa dizendo: pois o amor de Cristo nos constrange. De fato, ele nos constrange. Porque não tem como a gente acessar a verdade e profundidade desse amor e ficarmos parados no mesmo lugar. Não tem como. E à medida que nós compreendemos essa profundidade, Paulo ele continua falando que não tem outro lugar para a gente estar, senão morrer para nós mesmos. E morrer para nós mesmos, entre esse aspecto que eu compartilhei com vocês, que muitas das vezes nós damos muita atenção para esse amor do mundo, amor ao mundo, são coisas perecíveis, né? Visíveis, e nós deixamos de lado esse amor em conhecer mais, cada vez mais o nosso Deus. E tudo se perde nisso. E uma das coisas que eu estava meditando sobre essa palavra constranger, muitas das vezes você pode pensar, se passar por um constrangimento, essa palavra soa muito no aspecto negativo, né? Porque vai mexer com você, vai colocar você numa situação delicada. Mas, na verdade, essa palavra constranger, ela traz um aspecto positivo, porque nessa passagem aqui, esse constranger significa comprimir ou pressionar. Então, o amor de Deus, ele é tão constrangedor que ele nos pressiona a quê? A ir para um processo de correspondência. Então, é justamente o que Paulo está passando aqui para a gente. Que esse amor constrange, e é justamente aquilo que fez com que Paulo ele não parasse um minuto sequer, enquanto ele estava vivo. Depois que ele teve esse encontro revelador que mudou da água para o vinho tudo aquilo que ele fazia. Então, esse amor ele é constrangedor, que ele nos pressiona a ir para um processo de correspondência, que é justamente nós deixarmos de viver para nós mesmos e vivermos em intimidade com o nosso Deus. E tem um autor que ele fala, Jerry Bridges, ele fala em seu livro Crescimento Espiritual, ele fala assim: o apóstolo nunca perdeu de vista a morte de Cristo em seu favor. Nunca a esqueceu, nunca a subestimou. E, ao refletir sobre esse amor infinito, majestoso na morte de Cristo, ele também se sentiu motivado. Não. Ele se sentiu constrangido e impelido a viver para aquele que morreu em seu favor e ressuscitou.
Então, ele não viveu motivado, mas ele viveu constrangido e impelido a corresponder. Ele se sentiu pressionado. Não tem como eu ficar parado diante de uma realidade dessa. Não tem como você ficar parado diante desse amor que entregou tudo por você. Não tem como. Algo está errado no meio do processo, se você fica parado. Porque há uma carreira proposta para cada um de nós. Então, quando nós conhecemos esse amor, é justamente o combustível que faz com que nós entremos em movimento. E quando nós passamos por esse processo de corresponder, é lindo, é uma passagem que está em Romanos 6,19. Você não consegue ficar parado diante dessa verdade. E a todo tempo, quando você entende esse amor, para trás, o que fica é o quê? Uma realidade de amor ao mundo. Então você é transportado desse amor ao mundo para o amor diante do nosso Deus, como uma correspondência. E olha só o que fala Romanos 6,19. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim agora ofereçam os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Então, você que andava de uma maneira que muitas das vezes entregava tudo a esse amor ao mundo, quando você entende esse amor, você é transportado para um amor do Pai. E o que Romanos 6,19 fala? A correspondência que você deve ter quando você entende esse amor é o quê? Com toda a força que você entregava nesse amor ao mundo, agora virou a perspectiva. E você vai dedicar tudo nesse lugar, nesse amor a Deus. Porque você é pressionado a corresponder a esse amor. E aí nós passamos a ser, de fato, uma nova criatura. Que já não vive mais nós, mas à medida que a gente compreende esse amor, aí começa todo esse processo do nosso Deus em nossa vida. E aí você, com toda a força, o que fala no maior mandamento? No primeiro? Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma e com toda a sua força. Com tudo. Então, se no mundo você se dedicava de uma maneira, dessa maneira e muito mais além você se dedica como correspondência a esse amor. Vamos abrir lá em 1 João 3, do verso 1 ao 6. Mais uma vez, vamos ser impactados por essa palavra chamada amor. E ele fala assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido. Vejam que grande amor. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. Amados, agora nós somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tenha essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando.
não vive pecando. Não é que nós iremos deixar de pecar, mas aquele que permanece não vive pecando, porque corresponde a um amor. E por fim ele fala: todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Porque, de fato, volta para o primeiro texto que a gente começou a ler, que o amor ao mundo, ele coloca em xeque esse amor. Na verdade, ele revela que nós não conhecemos o nosso Deus, que nós não conhecemos, não tivemos acesso a esse amor que está no nosso Deus. Então, 1 João 3, ele vem resumir para a gente tudo isso que a gente compartilhou até aqui. Vejam que grande amor do Pai tem nos concedido. Ele fala para nós que somos filhos, como o pastor Marcelo trouxe para a gente, nós fazemos parte dessa assembleia dos primogênitos. É uma realidade que exige de nós uma correspondência, de sermos parecidos, semelhantes ao nosso Cristo. Exige de nós uma correspondência por esse amor constrangedor, por essa posição que nós assumimos a partir desse amor. Ele fala também com relação à pureza, que nós purifiquemos a nós mesmos por meio dessa relação, por meio dessa entrega nesse processo, assim como Ele é puro, porque é a sua natureza. E Ele fala que nós não vivemos pecando, porque amor, a correspondência a esse amor, ela é muito maior do que os prazeres desse mundo, porque o amor do mundo ele já não habita em nós, mas esse amor de Deus ele habita em nosso interior. E isso faz com que a gente deixe de pecar. Não em toda a sua plenitude, como eu falei no início, como temos abordado, que só quando nós morremos ou quando Cristo voltar que deixaremos de pecar. E por fim ele fala que todo aquele que vive pecando não o viu nem o conhece. Então, à medida que você o conhece, você deixará de pecar. E aí, novamente, voltando lá no início, essa listinha que eu compartilhei, que trazia um peso sobre a minha vida, ela já não existe mais. Porque esse amor me conduz para esse lugar de intimidade, em conhecê-lo Ele, a ponto de você falar: uau, essa realidade é sensacional que há no nosso Deus. Essa realidade, essa verdade, que eu quero estar nesse lugar, do que estar nas minhas paixões, nos meus desejos. Então, à medida que você vai até Ele nesse processo, essas coisas elas vão diminuindo em sua vida. Que até uma outra realidade que muitas das vezes em nosso meio a gente dá tanto ibope para Satanás e acaba que a gente deixa de adorar um Deus que Ele é dono de tudo, um Deus que Ele é poderoso, que Satanás não é nada ao seu lado. Que isso trata somente de uma perspectiva. E isso, para mim, quando eu entendi isso, foi libertador. Porque é justamente esse lugar que o amor nos leva. Ele nos liberta. E é bem interessante que até nos nossos grupos caseiros, algumas semanas eu compartilhei sobre a paraxá de Shoftim, que fala sobre juízes, e algo me chamou muita atenção ali, são 7 porções da Torá que elas antecedem uma festa chamada Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, que é comemorado agora em setembro. E é uma das coisas que me chamou mais atenção é que essa porção ela é sempre lida no mês de Elu. E, para quem não sabe, hoje é 21 de Elu. 21 do mês de Elu, do ano 5.781, em Israel. E essa porção ela é lida sempre nesse mês porque há todo um propósito nessa época. E nela nós conseguimos ver, nessa porção da Torá, nós conseguimos ver o Senhor ordenando ao povo eles estabelecerem juízes
para que eles pudessem julgar o povo no meio das tribos. E ele também ordena, em Deuteronômio, ele fala para preparar o caminho e os limites da terra com relação a 3 cidades de refúgio, para aqueles que cometeram homicídio, eles pudessem ser levados para essas cidades. Então ele define juízes e ele define esses lugares. Ele fala, ele ordena, façam isso, para que essas 3 cidades sirvam de refúgio para esses homicidas. E uma das coisas que me chamou a atenção é que refúgio, ele é um lugar para onde as pessoas fogem, onde a pessoa ela põe de lado o seu passado e ela constrói uma nova casa, ela passa a viver uma nova realidade, Então, se ele cometeu um pecado de homicídio, ele vai levado para esse lugar para justamente, a partir desse momento, ele ser conduzido a uma nova realidade. E meditando nesse livro da Torá, uma das coisas que me chamou muita atenção, que o autor fala assim: em cada estágio da vida religiosa da pessoa, existe a possibilidade de ocorrer alguma falta para a qual deve haver refúgio e expiação. Então, talvez o nosso pecado não seja o homicídio, mas em algum momento nós precisamos da expiação do próprio Cristo, para que Ele purifique a nossa vida do pecado. E ele continua: ainda que ela jamais tenha desobedecido à vontade de Deus, ela ainda pode não ter feito tudo aquilo que estava em seu poder para se aproximar de Deus. Esta é a tarefa do mês de Elu, que é o mês que eu acabei de falar para vocês, que hoje é dia 21. É um tempo para a autoanálise, quando cada pessoa deve se perguntar se aquilo que conseguiu fazer foi tudo o que ela poderia ter conseguido. Então, olha só o momento presente que a gente vive nesse calendário judaico. E ele continua: e se não foi, ela deve se arrepender e se esforçar para uma maior realização no futuro, que é justamente o lugar de refúgio, onde o passado é deixado de lado e o futuro já se trata de uma nova realidade. Então, olha só o que ele fala aqui, que eu achei muito profundo, é que, será que nós, nesse processo da nossa vida, nós temos feito tudo aquilo que poderíamos? Lembra da passagem de Romanos 6? Se vivíamos no mundo de uma maneira, quando nós compreendemos esse amor, isso daqui deve permanecer, toda a nossa dedicação, toda a nossa correspondência. E esse mês de Elu traz para a gente, nós fazermos uma autoanálise do quanto que nós temos correspondido a isso. Será que temos dedicado a nossa vida com toda essa força, com tudo que temos, com tudo que somos, por tudo aquilo que foi feito em nosso favor? Então, isso serve para nós meditarmos sobre esse processo de santificação, que é uma correspondência, como eu estou trazendo para vocês, ao amor. Então, se não houve uma entrega nesse lugar, que nós possamos fazer essa autoanálise, que diz muito a respeito desse mês de Elu. Ele continua dizendo que o mês de Elu, no qual esta paraxá é lida, é no tempo aquilo que as cidades de refúgio eram no espaço. Então, para aquela época, que era o espaço físico, as cidades, essas 3 cidades que Deus ordenou, era para refugiar eles. Mas, como essa história aconteceu no passado, o que fica para a gente é que no tempo do mês de Elu, passamos por esse processo de refúgio. Então, o quanto que a nossa vida precisa passar por essa autoanálise, para que essa correspondência a esse amor ela possa ser com tudo que temos, com tudo que somos. É um mês de santidade e de arrependimento,
um tempo protegido no qual o homem pode voltar das deficiências de seu passado e se dedicar a um novo e santificado futuro. Então, não sei como você está hoje, não sei como foi esses últimos meses para você, mas à medida que você compreende esse amor, a correspondência que você tem, não importa se você está numa vida de pecado, mas quando você entende esse amor, há uma postura, há um constrangimento e uma correspondência diante do nosso Deus. Que você passe por essa autoanálise, para que tudo aquilo que você tem de potencial e de capacidade você sujeite ao nosso Deus, para que Ele possa fazer a sua obra de antemão que Ele tem preparado para você. E que a partir disso nós possamos deixar de lado o passado e que nós estejamos abertos para esse futuro, esse processo de santificação, esse processo de nós sermos parecidos com o nosso Deus, mediante ao constrangimento, mediante a essa essência que se chama amor. Então, não sei qual é a sua realidade. Talvez você não compreendia com relação ao amor. E essa noite o Espírito tem ministrado a sua vida com relação ao amor. E tem feito sentido tudo isso que o Espírito trouxe para a gente essa noite. Mas você também talvez possa ter entendido em partes esse amor e se dedicado em partes esse amor. Você está flertando de um lado para o outro, mas que haja uma rendição essa noite e que esse processo possa gerar um movimento em sua vida. Então, que essa autoanálise você possa estar fazendo também, que você não perca essa oportunidade. Mas você também pode estar num processo que você já entende esse amor e já está nesse processo, e eu oro para você que você permaneça nesse lugar. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso que ele fala que dia após dia deveria ser queimado o holocausto. Essa oferta de entrega ao nosso Deus, por amor, como uma correspondência. Então, espero que essa palavra tenha feito sentido na sua vida. Que você permita que ela frutifique no seu interior. E que esse processo que começa internamente, ele possa brotar, ele possa externalizar pela obra que o próprio Deus vai fazer na sua vida. Então, que nós não venhamos negociar, que se amamos o mundo, que possamos mudar essa perspectiva, mudar toda a nossa vida por intermédio do amor. Então, feche os seus olhos.